Vamos continuar agora com a nossa aula 5 do curso de SketchUp 2013. Essa aula a gente vai tratar aqui do equidistância e da ferramenta empurrar e puxar. A ferramenta equidistância funciona da seguinte forma. Eu vou fazer aqui um retângulo, vou fazer com medida aqui de 4,5, certo? E vou fazer aqui duas linhas para a gente testar algumas coisas. As ferramentas do Sketch, elas têm sempre duas opções de uso que vocês precisam ficar atentos. A primeira é você selecionar o objeto antes, e a outra é você selecionar os objetos depois que clicar na ferramenta. Vou dar alguns exemplos aqui com essas ferramentas que a gente vai utilizar agora. O equidistância, ele também funciona de duas maneiras. Você realizar ela numa superfície ou em linhas, certo? Então vamos começar aqui por essa superfície. Eu vou clicar na ferramenta. Quando eu chegar na superfície, observe que ele faz um quadradinho vermelho em volta. E quando eu clicar nessa superfície, ele vai ficar com o botão esquerdo do mouse, ele vai ficar preso no meu mouse, ó. E eu posso fazer essa equidistância tanto para dentro como para fora. Certo? É só mover o mouse. Então eu vou fazer aqui uma equidistância para dentro e vou colocar aqui 15 centímetros, certo? Vírgula 15. Então observe o que ele fez, ó. Ele separou toda a superfície da outra, né, com a equidistância de todos os lados. Então você viu que eu não selecionei nada antes, certo? Então vamos tentar a equidistância agora, sem selecionar nada, nessas linhas aqui. Observe que não é possível. Então se eu selecionar as duas linhas e clicar em equidistância, aí sim ele habilita a opção de clicar e escolher para dentro ou para fora. Certo? Então vocês viram que superfície você não precisa clicar. E quando você for fazer em linhas, você precisa selecionar as linhas que você quer. Tá? Lembrando que uma linha não é possível, ó, ele não deixa. Para uma linha você vai usar um Move com o Ctrl e fazer uma cópia dessa linha. E aí sim você tem o mesmo resultado com uma linha apenas. Tá? Então, lembrando de novo, recapitulando aqui, deixa eu voltar. Superfície, clicou, escolheu o lado e deu a distância. Linha, selecionou, clicou novamente, direção e distância. Certo? Bacana, né? Então, vou fazer aqui mais só alguns outros exemplos aqui. Vou fazer uma equidistância nesse daqui de 20, ok? No Sketch, algumas ferramentas elas têm a opção de repetir a última medida que você fez, dando 2 cliques, ou seja, se eu vier nessa superfície e der 2 cliques, ele simplesmente repetiu a última que eu fiz, ó. Aqui de novo, tá vendo? Então toda superfície que eu clicar, ó, ele vai repetir a última medida que eu utilizei. Vocês viram que a equidistância é uma ferramenta bem simples e não tem muito mais opção para você utilizar ela, certo? A única coisa que eu vou fazer aqui agora para dar o exemplo do empurrar e puxar é que eu vou, antes disso, eu vou pegar essa linha aqui, com o Move, eu vou simplesmente eliminar ela aqui do lado. Observe que agora ficou só o entorno aqui da superfície, certo? Lembrando que no começo do curso eu expliquei, né, que o Sketch tem 2 superfícies. Então essa superfície cinza, teoricamente, é a superfície da parte de trás. Então o que eu vou fazer? Eu posso selecionar todas elas e com o botão direito do mouse eu posso aqui, ó, inverter as faces. Aí a parte branca ficou aqui para cima. Essa é uma questão de organização, ok? Que eu já vou explicar para vocês daqui a pouco. Agora, para dar continuidade
e mostrar alguns recursos da ferramenta puxar e empurrar, eu vou mostrar também algumas configurações de desenho. Tá? Então a gente vai aqui no Janela, Preferências. Se a gente clicar aqui na abinha Desenho, eu vou explicar algumas coisas aqui bem interessantes. Tá? Observe o seguinte, vocês lembram que quando a gente desenha uma linha, eu vou clicar aqui na linha, né? Eu vou desenhar ela. Observe que quando eu faço uma linha, ele continua desenhando outras linhas. Tá? E se você vier aqui no Janela Preferências, você consegue desligar isso. Aí quando eu fizer uma linha agora e finalizar ela, ele não continua as linhas. Tá? Então esse aí é um recurso de preferência. Outro recurso interessante é esse daqui, ó, Exibir retículos. Eu vou clicar e dar um OK. Toda vez que eu for desenhar algo, ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar uma referência do nosso eixo seguindo o mouse. Ou seja, toda vez que você for desenhar, você vai ter uma referência dos eixos em qualquer lugar. Então observe que fica muito mais fácil saber onde que é o vermelho, tá vendo? Muito mais fácil de eu colocar no verde, porque eu já tenho aqui o eixo. É só eu seguir ele que eu consigo, ó. Tá? Então é bem interessante aqui, quem quiser acostumar a usar, pode usar essa Exibir retículos. E a última, agora sim, do empurrar e puxar, é essa opção aqui. Eu não vou ligar ela agora, só para mostrar para vocês. O empurrar e puxar, ele é assim. Se você selecionar uma superfície antes e clicar no empurrar e puxar, observa que ele vai ficar preso à seleção e eu só vou conseguir fazer empurrar nessa seleção. Eu não consigo em outra. Tá? Então, se eu selecionar e clicar, as outras ficam desativas. Se eu não selecionar nada e clicar, aí sim eu consigo puxar qualquer superfície. Então, ele dá a opção da gente desligar essa pré-seleção, ou seja, de eu ficar travado na seleção que eu cliquei. Ó. Tá? Não consigo fazer nada sem não ser naquela seleção. Então vamos lá, Janela, Preferências, eu vou aqui, ó, desativar a pré-seleção. Ou seja, agora, mesmo que eu selecione isso e clique no empurrar, eu consigo selecionar qualquer uma. Ele não fica mais preso à seleção. Certo? Então vamos lá. O empurrar, ele é bem simples. Você vai pegar uma superfície, clicar nela com o botão esquerdo do mouse e mover o mouse para cima, né, para uma direção e para outra. Ele só vai para essas duas direções. Ok? A partir do momento que você escolheu a direção, você digita a medida ou clica com o mouse. Eu vou digitar aqui 3 metros. Certo? Então o que ele fez? Ele pegou aquela superfície e puxou aqui para cima 3 metros. Eu posso clicar qualquer superfície, ó, ele sempre vai para 2 lados, certo? Essa daqui, qualquer superfície que eu quiser, certo? Para você cancelar é o ESC, tá? Ó, então tudo que eu clicar que for superfície eu consigo puxar. Então pessoal, lembra que no equidistância ele dava a última informação que eu tinha feito? No empurrar ele também faz isso. Lembra que eu dei aqui eu puxei aqui, né, 3 metros. Se eu der 2 cliques em uma superfície, ele vai repetir essa medida, tá? Então isso é legal porque toda superfície que você der 2 cliques, ele vai repetir os 3 metros que você fez. Então, aqui que vale lembrar aquela questão da superfície. Se eu vier nessa daqui e inverter, observe o que acontece quando eu der 2 cliques nessa, nessa e nessa, que estavam no mesmo lugar,
e nessa. Tá vendo? Ó? 3 foram para cima e uma para baixo. Por quê? As superfícies estavam em lados diferentes. Tá? Então é sempre importante você desenhar tudo com as superfícies para o mesmo lado. Não importa as cores e nem nada, mas lembre de trabalhar organizado com as superfícies todas para o mesmo lado. Tá? Não trabalhe, por exemplo, com uma virada assim. Sempre trabalhe com todas na mesma cor, certo? Porque isso pode te causar problemas mais para frente. Então, para finalizar aqui a ferramenta Push, eu vou dar um exemplo interessante, que é o seguinte. O Push, né, o empurrar e puxar, você consegue fazer algumas coisas interessantes. Eu vou criar aqui uma equidistância nessa parede aqui, ok? Então, ele separou aqui as duas superfícies. Então, quando eu tenho uma superfície e eu vou dar um empurrar e puxar nela, observe o seguinte, se eu for para fora, tranquilo, né? Eu clico aqui, ele foi para fora e tá beleza. Agora, se eu for com ela para dentro, ou seja, eu tenho essa superfície e tenho essa superfície aqui atrás. Se eu encostar essa da quina de trás, certo? E eu clicar, o que ele vai fazer? Ele simplesmente elimina as duas e cria essa abertura aqui no objeto que você fez. Então, toda vez que eu puxar e empurrar, ele encontrar outra superfície, ele simplesmente vai eliminar essa superfície. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer aqui, em alguns casos não, mas eu já vou... Se acontecer, é só você deletar. Mas ó, eu vou clicar aqui e vou chegar até lá atrás. Ó. Observa que ele abriu, né, aqui ó, um vão na superfície, certo? Então, qualquer coisa que você fizer, se você empurrar até o encontro da outra superfície, no caso até aqui atrás, né, e clicar, ele vai abrir. Caso fique a superfície, por exemplo aqui assim, é só você clicar e deletar e tá tudo certo. Tudo bem? Então, até a próxima aula.